Boa tarde a todos. Vamos agora, nesse momento, aproveitar esses minutos que nos são reservados à nossa prece, ao lado dos nossos benfeitores e amigos. Vamos entregando o nosso coração, esquecendo-se dos nossos problemas diários, para podermos usufruir do Evangelho, do conhecimento, para que a nossa oportunidade tão grande que é a reencarnação possa fazer valer esta oportunidade que os irmãos maiores nos deram de estarmos aqui, agradecendo a presença de todos esses irmãos nossos, protetores, mentores, amigos espirituais. Pedimos licença ao nosso Mestre, Jesus, e aos nossos mestres pessoais, que permitam que possamos dar início ao nosso Evangelho. André, você pode ler. Hoje nós vamos comentar, por orientação dos nossos guias espirituais, o Sermão da Montanha à luz do Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? Então, nós vamos ler, a Andréa vai ler, os trechos referentes ao Evangelho segundo e depois nós vamos comentar trecho por trecho para darmos sequência aí ao nosso estudo, tá bom? Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los. Abaixo trazemos os principais pontos à luz do Evangelho segundo o Espiritismo, para o nosso estudo de hoje. As bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos pela causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bom, essas são as bem-aventuranças à luz do Evangelho segundo o Espiritismo. Vânia, você que tem um conhecimento tão grande aí sobre essa questão, você tem alguma coisa a nos falar sobre o assunto? O que podemos comentar das palavras de Jesus? Nada. Temos que ler, pensar, ouvir, analisar e praticar. Por isso, Jesus colocou essas sábias palavras para nós, as bem-aventuranças. Ou seja, cada um de nós tem que sentir no coração qual a bem-aventurança que não consegue ainda executar, qual a que tem dificuldade para tocar a sua vida, porque todas essas bem-aventuranças é sinônimo de evolução. Todas as bem-aventuranças é sinônimo de melhoria interior. Portanto, não temos o que comentar sobre bem-aventuranças. Temos que ouvir, analisar e pensar e nos avaliar para ver qual delas ainda está tão longe de nossa vida pessoal. Só isso que eu tenho para falar. Eu acho que todos concordam com a colocação da Vânia. Então vamos dar sequência, André, por favor. O sal da terra e a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sob o monte. O sal insípido significa aquele que existe e nada faz de bom. Aquele que nada acrescenta, nem de bom, nem de ruim. Aquele que é neutro, aquele que acaba deixando de lado o seu progresso, a sua consciência,
e acaba contribuindo em nada, evoluindo em nada. Isso é o sal insípido. Aqui Jesus nos pede que sejamos ativos na melhoria, procurando nos entender, melhorar as nossas atitudes, estudar, aprender, contribuir, estender a mão a alguém, para que a gente não fique estacionado na vida da gente. É isso que ele quer dizer. Concordo plenamente com o que disse André, e quero colocar, inclusive, que numa outra parte do Evangelho, né, não no Sermão da Montanha, Jesus fala que, ele usa até um termo bem forte, pelo que a gente sabe, foi exatamente isso: os mornos serão descartados. Ele usa até um termo mais feio, tá? Então, significa, o que é o sal da terra nesse caso? Seja ativo, faça a sua parte. Como tantas vezes falamos aqui no nosso canal do YouTube, conversando sobre a espiritualidade, e também nos nossos trabalhos espirituais, seja ativo, não espere que os outros façam, faça você. Eu acho que essa frase, ou essa parte do sal da terra, ela diz exatamente esse ponto. Complementando isso que o William falou, nós provavelmente estávamos todos no Sermão da Montanha, e mais de 2024 anos se passaram, e continuamos nesse estágio ainda tão atrasados, né? Isso mostra o quanto que a gente tem ainda a trabalhar dentro dos nossos corações, em nossas atitudes, em nossas palavras, para buscarmos a nossa melhoria espiritual. É o que eu tenho a dizer. Pois é, para buscar as bem-aventuranças, né, que ele falou. Exatamente isso. Vamos examinar cada uma das bem-aventuranças e ver quais delas estão faltando ou são muito longe de toda a nossa vida, né? A lei dos profetas. Não pensei que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-los, mas para cumpri-los. Porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrarei no reino dos céus. Tenho muita coisa a acrescentar nisso, não. O que eu acho que ele quer dizer é o seguinte: você tem que ouvir e cumprir a lei dos homens, mas ouvir e cumprir a lei de Deus. Mais abaixo ele tem um texto bem interessante sobre esse assunto. Sobre a raiva, o adultério, o divórcio e os votos. Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matará será réu no juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão, será réu no juízo. Ouvistes também que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis. O juramento é outorgado a outrem. Jurar por Deus, por exemplo. Portanto, não façam, pois não caberá a outro cumprir tal juramento. Eu acho que isso não precisa um comentário, está bem claro, né? Acho que pode dar continuidade, porque está muito claro, né? Se a gente for parar para pensar nas palavras de Jesus, a gente não precisa comentar nada. Eu acho que é interessante fazer o que o Claudinho fez, né? Exatamente. Que é referendar as palavras de Jesus. Na verdade, o que eu queria falar é o seguinte: aqui está dizendo se jurarás, né? É o seguinte: se você deu sua palavra, cumpra. Se você se comprometeu, execute. Se você veio aqui na encarnação, no caso, para fazer algo de bom, faça. Se você veio para melhorar, para mudar sua forma de pensar e de ser, mude. Aqui está dizendo do seu compromisso com aquilo que você assumiu diante da sua vida. Exatamente. E uma coisa muito importante, essa questão do jurar por Deus, né? Quando ele fala, né? E veja, as palavras do Evangelho não são essas, é a luz do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Jurar por Deus significa que você está outorgando a Deus, ou aos santos, ou aos orixás: juro pelo meu pai que já morreu. Quer dizer, você está jurando para que ele tenha o cumprimento dessa ação, né? Então, ao invés de perjurar, né, ou jurar, faça a sua parte, execute do jeito que você precisa executar. Eu acho que esse é o fundamento dessas palavras. O amor aos inimigos.
Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem. Amar o inimigo nada mais é do que o primeiro mandamento da lei de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí entra a lei do perdão, que eu acho que é o amor máximo. É quando você é ofendido, é ultrajado, é atingido e consegue superar com o perdão. É a lei do perdão. O nosso inimigo nada mais é do que um amigo que nós tivemos no passado, ou é o reflexo de nossos erros. Se nós pararmos para pensar, quem são as pessoas que não gostam da gente, ou que nos consideram inimigo, paremos para ver o porquê. E nós teremos que superar, suplantar e perdoar. É para isso que a gente veio aqui. É a lei do amor. Eu acho que tem um ponto importante que diz o seguinte, né? Uma frase de Edivaldo Franco, muito antiga. O ódio é o amor que ficou doente. Eu acho que essa frase é tão bonita, porque ninguém de fato odeia se antes não amou muito, né? Porque esse é um ponto importante. Eu queria acrescentar que o maior inimigo de todos nós somos nós mesmos. Quando a gente odeia, quando a gente quer justiça, quando a gente tem raiva, quando a gente julga, quando a gente se coloca acima do outro, a gente está se distanciando da verdade universal, que a verdade não é concordar com todas as atitudes. A gente não precisa concordar, mas a gente precisa aprender a respeitar o tempo de cada um. Então, quem acaba sendo o nosso maior inimigo é aquilo que nós mesmos geramos diante de um fato, e não o fato em si. Então, quando se fala em perdoar os nossos inimigos, certamente a gente não vai ter aquele mesmo prazer que você tem em receber um amigo. O perdoar é a gente não desejar o mal, a gente não ficar com... Às vezes acontece alguma coisa de mal, aí a gente fica aquele comentário, tá vendo? Ele merecia, bem feito para ele. Isso daí não é perdoar. Então a gente também tem que ter essa consciência, né? Como disse André, respeitar os direitos das pessoas, né? Sim. Se ele viu assim, a gente tem que respeitar e ficar quieto, né? Se você não pode ajudar, cale. A oração. Quando pedido por um ouvinte que ele ensinasse a orar, ele disse: oração é o que sai do seu coração ao nosso Pai que está no céu. Portanto, orai deste modo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixeis entrar em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Esse ponto para mim é muito importante. Todo mundo que me conhece, e quem não conhece está conhecendo agora, sabe que eu adoro essa oração. Eu adoro essa oração por uma razão muito simples, que foi Jesus que a ensinou para todos nós no Sermão da Montanha. Tenhamos estado lá ou não, como disse o Claudinho, é muito importante que nós conhecemos essa oração, e ela tem pedaços muito sérios, né? E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado os nossos devedores. Foi o que o Claudinho acabou de falar. Será que a gente está perdoando os nossos devedores? Para que nós possamos não nos deixar entrar em tentação, a gente tem que aprender isso. Aprender que o perdão ele é muito importante dentro desse quesito. Essa oração, para mim, diz tudo, mas é importante a gente pensar nisso, refletir nesse ponto aí. E a gente se julgar superior aos outros, será que a gente é mesmo? Será que tem alguém aqui superior a alguém? Melhor do que alguém? Nós somos todos iguais, né? Se a gente não erra do jeito que o outro erra, você pode ter certeza que a gente erra de outro jeito. O julgamento. Não julgueis para que não sejais julgados.
Pois com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que medirdes, vos medirão a vós. Nos ensina nosso mentor mais elevado, o senhor Acácio, que foi apóstolo Bartolomeu, que a frase correta do mestre foi: não vos apresseis em julgar, pois com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que medirdes, vos medirão a vós. Esse esclarecimento de Bartolomeu, ou de Acácio, quando veio ter conosco, para mim foi muito importante, porque nós sabemos que a Bíblia, né, e portanto o Evangelho, foi escrito no século IV e foi escrito por homens, né? E essa frase, não julgueis para não seres julgados, é algo que é impossível para o ser humano não julgar. O julgamento é inerente ao ser humano, né? Então é muito importante que a gente aprenda a frase correta. Não vos apresseis em julgar. Julgamento você vai ter, só que você precisa ter mais informação para que o julgamento seja justo. E lembrando essa segunda parte, pois com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que medirdes, vos medirão a vós. Ou seja, se todo mundo fizer isso, você vai ter o julgamento correto, porque julgar, você vai julgar. É impossível você dizer, não, eu sou perfeito, eu não julgo. Isso não existe. Então, acho que é muito importante esse ponto aí. É porque a nossa mente, ela é feita para fazer análise das coisas, é automaticamente. Se você olha esse computador, eu gosto ou não gosto, é um julgamento. Então, faz parte da nossa vida a gente interpretar as coisas, e ao interpretar, você acaba julgando, mas com relação às pessoas, muitas vezes aquilo que a gente observa é a casca de alguma situação. Quem somos nós, diante de 200 encarnações que teve alguém, ou que virá a ter, para dizermos isso ou aquilo de alguém, se a gente não consegue nem dizer da gente? A gente não consegue nem observar a gente, quem a gente é. A gente mal consegue perceber aonde a gente está errando. A gente se sente melhor do que todo mundo e, na verdade, às vezes está sendo pior do que todo mundo e não está nem enxergando. Então, a gente deve entender a nossa limitação. E uma coisa muito importante que me vem à cabeça agora, não vou dizer que foi intuição, mas há 50 anos atrás, todo mundo que usava tatuagem era julgado só por tê-las. Entendeu? E eu me lembro bem, meu pai tinha essa opinião. Esse aí é um vagabundo porque está cheio de tatuagem. Hoje em dia, vê-se que a tatuagem não tem absolutamente nada a ver com isso. Então, eu acho que tem uma outra frase popular que diz muito: não julga um livro pela capa, né? Não julguei um livro pela capa. Isso é muito importante. A regra de ouro. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei também vós a eles, pois esta é a lei dos profetas. Na verdade, a gente deseja um monte de coisa, né, das pessoas ao nosso redor. A gente exige, na verdade, né, emocionalmente, se não com atitudes, emocionalmente, a gente exige tudo de todo mundo. E não se conforma, se revolta, critica, acusa. Mas será que a gente está fazendo aquilo que a gente está exigindo dos outros? Se não é da forma com que o outro fez, será que a gente não faz de outra? É muito complicado, porque já diz na psicologia o efeito espelho. Você enxerga aquilo que existe em você, caso contrário, você não veria. As duas estradas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. A estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos há que encontram. Essa frase diz muito, eu quero me lembrar de Chico, e pedir para a Vânia comentar a minha fala aqui, Vânia, com todo respeito a Jesus. Tenho certeza que ele vai me permitir esse adendo. Chico dizia, né, que eu não me lembro em que mensagem ou de que forma, ou se até foi você mesma que falou. Se tudo estiver indo muito bem, desconfie, né? Significa que você tem alguma coisa a mais para você fazer. Às vezes a gente acha que a nossa vida é muito difícil, é muito dura, é muito complicada, as coisas não funcionam como nós queríamos, né? E isso acaba causando para nós uma certa chateação, né? Ou até desilusão. E aí, o que diz Jesus? A porta estreita é a porta que vai te conduzir a caminhos melhores, porque você, com seu esforço, vai ter condições de fazer
as coisas fluírem. Vânia, o que você pode comentar com toda a sua eloquência de mentora de todos nós? Como eu sempre digo, e eu não brinco, eu falo sério. Ô, William, nós achamos que a nossa vida tem dificuldades, nós temos aí, nos sentimos até meio apertados, exprimidos dentro do nosso coração diante de muitas dificuldades, de muitas fases da vida que a gente passa. Mas Chico nos disse uma vez, quando estávamos conversando lá, todo mundo, e ele disse: como está o seu caminho? Isso foi falado por causa de um grupo espírita. Eles estavam com muita dificuldade para fazer isso, para fazer aquilo, para fazer aquele outro. E ele perguntou: está difícil? Tá? Você está conseguindo? Estamos, mas a muito custo. Ele falou: minha filha, então você está com o caminho certo. Porque quando você estiver num caminho que se abre tudo, todas as portas, tudo seja fácil, tome cuidado, porque muitas vezes esse caminho leva à tentação, leva à perdição, porque nós sabemos que a gente tem orgulho, vaidade e egoísmo. E muitas vezes a gente vai e se acha. Então você consegue, você vai, abre o peito e segue em frente como se você fosse um grande vencedor. Só que lá na frente, muitas vezes, existe alguma armadilha para você. Então, preste bem atenção quando a sua vida está muito de flores, porque talvez, em seguida, venha para você um processo mais difícil para você superar. Então, viva a vida passo a passo, sem expectativa de muita abertura de caminho ou de pouca abertura. Vamos ter fé, vamos continuar, não importa que haja empecilhos. Vamos usar também o bom raciocínio, o bom senso e confiança em Deus, em primeiro lugar, e confiança nos nossos mentores. Confiando neles, entregando nossa vida a Jesus e pegando na mão desses mentores, nós, com dificuldade, com pedras, ou com água, ou com qualquer coisa no caminho, a gente vence os obstáculos. Com certeza, quando a gente vencer esses obstáculos, com certeza, se nós dermos a mão aos nossos mentores e nós tivermos fé e acreditarmos que nós podemos e que qualquer obstáculo a gente pode superar com o nosso mentor e com Jesus, nós com certeza conseguiremos muito mais e chegaremos aonde temos que chegar, um lugar seguro. O que eu queria acrescentar é que muitas vezes a porta fácil, a porta larga, é aquilo que eu ajo do jeito que eu quero, que eu faço do jeito que eu quero, porque eu sou assim mesmo, porque esse é meu jeito, se quiser que me tolere. E muitas vezes a porta estreita é você reconhecer que você precisa aprender alguma coisa, mudar alguma coisa, deixar seu ego tão inflado de lado e ser uma pessoa melhor, ser uma pessoa mais equilibrada, ser uma pessoa mais justa, ser uma pessoa mais consciente. Porque a porta larga é aquilo que tudo pode, né? Mas as consequências também todas vêm. Então, a porta estreita muitas vezes te obriga a deixar atitudes de lado para você ser um ser humano mais esclarecido e melhor. Eu interpreto assim também. Os frutos. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os reconhecereis. Porventura colhe-se uvas dos espinheiros ou figos dos cardos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Na verdade, isso aí é a finalização. O Sermão da Montanha nos dizem as Escrituras que ele levou mais de 3 horas. Aqui são trechos à luz do Evangelho. Então, essa é a finalização.
Aqui, antes da finalização, né, falando sobre os frutos, muitas vezes é aquilo que foi comentado. Os falsos profetas é aqueles que vêm te prometer maravilhas sem nenhum sacrifício da tua parte, que vem te prometer e falar em realizações maravilhosas, grandiosas, iludindo, né, muitas vezes, achando que a mensagem de Deus te leva a ser agradecido, te leva a ser algo. Não que nós não somos, né? Nós somos filhos de Deus amados, muito amados, respeitados, mas nós somos todos iguais. Tudo aquele que te tira da igualdade com o outro, com o ser humano, tudo aquilo que te faz sentir o escolhido, o melhor, o bam, bam, é uma mentira, porque nós somos realmente todos iguais, todos somos um, tudo junto à natureza, somos um, nós somos uma grande unidade. Então, aquilo que te exalta e que te faz superior, toma cuidado com isso. Toma cuidado. Bom, finalização. Cuidado com os religiosos que, na verdade, usam o nome de Deus em vão, né? Quantos religiosos não existem por aí que não fazem nada de Deus propriamente dito, não estão preocupados com a mensagem divina, muito menos com as ações aplicadas à mensagem divina. Muito importante ressaltar isso também. Finalização. Olhai os lírios do campo como eles crescem, não trabalham nem fiam. No entanto, eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celestial sabe que precisais de todas elas. Mas buscai primeiro o seu reino e sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia de hoje o seu próprio mal. Essa mensagem aqui me remete muito, vocês me permitem falar, o nosso nível de ansiedade. Quando a gente tem uma ansiedade muito grande com relação a coisas, a situações e acontecimentos, mostra justamente essa distância, né, que a gente ainda não conseguiu absorver de que a felicidade é aqui e agora. Para que eu seja feliz, eu não preciso ter um carro do último tipo do ano. Será que eu vou ser realmente feliz? Será que a paz não é muito mais importante? A gente fica muito ansioso em será que eu vou ter? Será que eu vou conquistar? Será que eu vou comer? Será que eu vou dormir? Será que eu vou conseguir? E a gente, às vezes, acaba, por causa disso, deixando de viver o benefício daquele momento presente, a bênção daquele momento presente, absorver a energia daquele momento presente, observar as coisas boas daquele momento presente. Mesmo que aparentemente seja um momento, às vezes, de dificuldade, mas são momentos que você traz também para reflexão. Porque os momentos de dificuldades é o momento que você tem a oportunidade de verificar se de sua parte você pode fazer algo de melhor. Então, também tem o seu benefício, aliás, tem muito benefício quando a gente aprende, né? E tem um pedaço do Evangelho que é o bem sofrer e o mal sofrer, né? Sofrer sem a revolta e sim com o entendimento. Não que você deixa de sentir a dor, mas você passa a interpretá-la como uma forma de esclarecimento da sua consciência. Então, buscar a paz fora de você, buscar a alegria fora de você, buscar na vida de uma outra pessoa, buscar numa situação que você queira receber, muitas vezes é distante da realidade, porque a paz, ela está dentro. Ela é aquilo que você sente, aquilo que você interpreta, aquilo que você procura de bom na mudança do seu comportamento e entendendo o benefício da presença de Deus em você. Isso é Deus em você, é viver na paz. Nada mais do que isso. Só uma coisa, um ponto histórico aqui desse texto.
porque quando veio a intuição de fazer, eu tive uma dificuldade enorme de encontrar dentro do Evangelho os pontos. Aí eu usei inteligência artificial, que buscou esses pontos e trouxe, e depois, quando foi organizar. Quando ele fala dos gentios, os gentios, para facilitar quem não sabe, né, eles eram os materialistas do tempo de Jesus. Então, é isso que ele quis mencionar ali, tá certo? Então, quer dizer, não sejamos, né, poxa, eu tenho que me preocupar tanto com amanhã, né? Essa última frase, apesar de ela, eu acho que ela foi até tirada de contexto, como disse a Cássio da anterior, não vos inquietais com o dia de amanhã, pois amanhã trará os seus cuidados, basta o dia de hoje o seu próprio mal. Eu acho que essa palavra mal, ela foi tirada do contexto, que ele quis dizer, basta o dia de hoje os seus próprios problemas, ou as suas próprias situações. Acho que fica muito mais claro e muito mais correto a gente pensar dessa maneira. Bom, alguém tem algo a comentar sobre o texto? O texto era esse. Eu vou colocar esse texto todo na descrição do vídeo, e assim que as pessoas puderem ler, também, aliás, puderem assistir, também vão poder ler a forma como ele foi trazido para cá. Tá certo? Alguém tem algo a comentar? Elza, que está aí quietinha do lado da Vânia, Zé? Estou ouvindo, está muito bom. Está tudo tranquilo. É importante esse texto de hoje, ou esse estudo de hoje, porque ele trata de um ponto bem crucial do Evangelho, por isso que eu acho que é bem legal acompanhar, assistir. Então, vamos agora nos sentar confortavelmente, fechar nossos olhos, agradecer a energia que nos recobra todo o nosso ser, toda a nossa paz, para que possamos nos ligar aos Cristos, aos nossos mestres mais altos da vida, orientados que fomos pelas lindas palavras de Jesus no Evangelho da Tarde. Vamos seguir para os nossos lares, se não estivermos nele. Vamos orar e pedir por nossas vibrações que todo o ambiente seja resplandecido de luz. Que essa luz que é Jesus possa integrar todos os cantos da nossa casa. Sigamos para os lugares de trabalho, os nossos ou dos nossos companheiros, que nos trazem o sustento para o lar. Que possamos tocar a cada pessoa e revesti-las de luz da mesma maneira. Façamos o mesmo com nossos familiares mais distantes, com os quais não temos contato, da forma como gostaríamos. Da mesma forma, pensemos naqueles que estão doentes nos hospitais, perdidos nas ruas, sem ter alimento, sem ter uma guarida, por aqueles que precisam de uma mão estendida e precisam de um sorriso para poderem se sentir humanos. Lembremos-nos também de nossos antepassados que nos precederam na vida do Espírito, para que também recebam o nosso carinho nesse instante, com todo o amor que nos cabe a eles endereçar. Pensemos nos governantes dos países para que possam receber luz, para que possam receber discernimento para a condução das vidas de tantas e tantas pessoas. Oremos pelas guerras que existem em todos os lugares e que essas guerras possam arrefecer ou terminar. Porque o objetivo do ser humano não é se digladiar e sim se encontrar consigo mesmo e com o Pai da vida. Sejamos nós os arautos da Boa Nova, da chegada da nova era no plano da carne, com o objetivo de fazer com que todo o espaço possa estar revestido com essas vibrações intensas de amor, de paz e de caridade. Nesse instante, nos coloquemos em posição mental receptiva para que recebamos o passe que está sendo ministrado pelos guias desta casa, que estão ao lado de cada um que acompanha esse vídeo, em qualquer tempo que vierem assistir. Que possamos receber no topo de nossas cabeças essa energia benfazeja vinda do Cristo, essa energia benfazeja vinda da luz. E tratemos de espalhá-la em todos os nossos órgãos, para a melhoria física e espiritual que tanto necessitamos. Que esse passe também possa ser direcionado à água que está conosco e que ela possa receber os eflúvios magnéticos necessários para que possa nos servir de vetor, de cura e de limpeza dos males físicos. Que ao tomá-la sintamos que essa energia nos invade e como somos, na nossa constituição física, mais água do que matéria, propriamente dita,
que ela possa se restaurar com a ingestão desse líquido, que é um líquido amoroso e que nos traz um bem muito grande aos nossos propósitos. E assim, agradecendo a presença de todos, ouvindo as palavras de Jesus nesse evangelho benfazejo da tarde de hoje, oramos ao Pai da vida para que possa nos conceder um tempo maior nesta expiação, para que sejamos úteis nas tarefas que viemos cumprir e desempenhar, para que sejamos ligados a Ele e não nos desviemos do caminho jamais, porque desejamos segui-lo com fé, amor, paz e devoção. Utilizando as palavras que o Cristo tão bem nos ensinou no Sermão da Montanha, faço dele agora as minhas palavras. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas e dívidas, assim como perdoarmos aqueles que nos ofendem e nos devem. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Amém. Sim, eu acabei mudando um pouco a oração, mas me parece que foi o necessário para que nós pudéssemos tocar. Agora a gente convida a todos para beberem a água que está ao vosso lado.